em um momento que nós vivemos. Não é confiar em Deus para que Deus faça o que eu quero. É confiar em Deus para me aprimorar a cada dia. A confiança em Deus requer uma disposição muito grande da nossa parte. E aí entra o perigo do homem querer ser autoconfiante. Não é que nós não devemos acreditar em nós mesmos. Temos que acreditar em nós mesmos. Você tem que crer em você, você tem que saber quem é você. E por você saber quem é você, nós sabemos a necessidade que nós precisamos de Deus. Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu preciso de Deus. Quanto mais eu sei as falhas que eu tenho, mais eu preciso de Deus. Ou alguém aqui se acha um bonzinho, né, que não faz mal para ninguém, parece uma florzinha bem bonitinha. Não, todo mundo aqui tem as suas dificuldades. Todo mundo aqui tem uma parte com um coração maldoso. Todo mundo aqui quer, talvez, se não tiver cuidado, quer se aproveitar de Deus. Quer que Deus faça o que Ele bem entender. Aqui Jeremias está levando o entendimento que nós podemos surgir e ser levado a um caminho que vai impedir o que Deus pode fazer em nossas vidas. Quando com o nosso egoísmo tentamos tirar, quando com o nosso egoísmo, com a nossa atitude, queremos tirar Deus do centro. E nós queremos ser a atração de muita coisa. Então, e muitas pessoas pegam esse texto aqui e falam assim, ó, olha, maldito é o homem que confia no outro. Olha, não confia em ninguém. Não tem nada a ver com isso. O problema aqui é nós confiar em nós mesmos. É nós achar que nós somos o bambambam. Que nós somos o tocha. Aquele camarada que não precisa aprender com ninguém, que não precisa ouvir ninguém, que ele sabe de tudo. E aí quem sabe de tudo, já não sabe de nada. Agora, quem precisa entender que precisa aprender mais, é porque ele está sendo sábio. Então, quando utilizamos a nossa vida, olhando para Deus de forma errada, vamos agir de forma errada. Vamos orar de forma errada, vamos andar com Deus de forma errada. E eu preciso enxergar Deus de forma correta. Jeremias aqui, ele mostra aqui o nível de autoconfiança que eu não tenho que ter. E aí mostra o nível de confiança que eu tenho que ter em Deus. A autoconfiança, tirando Deus do centro, traz prejuízo para as nossas vidas. Se eu fosse perguntar aqui nesta noite, se você conhece alguém que se acha tão bom, que Deus tem que aprender com ele, de tão bom que ele é. Talvez se ele mandar Jesus andar com ele, ele tem que ensinar Jesus, de tão bom que ele é. Se ele for olhar para a Bíblia, ele é tão bom que ele vai escrever a Bíblia de forma mais correta. Como existe algumas pessoas querendo escrever a Bíblia de outra maneira, que a Bíblia já está desatualizada. E a Bíblia não é um livro desatualizado. A Bíblia é um livro atualizadíssimo. Cada texto que nós lemos, aplicamos para as nossas vidas de hoje. Esse texto que eu estou lendo aqui, você vê que nós aplicamos para as nossas vidas de hoje. Porque Deus está trabalhando, e Deus está trabalhando na vida do homem, e Ele precisa de um nível de uma entrega. E essa entrega requer confiança. Quando você está confiando em alguém, você entrega para alguém em sua casa para tomar de conta, é porque você entende que aquela pessoa vai tomar de conta do seu lar. Quando você entrega a tua conta bancária para alguém tomar conta, é porque você confia bastante. E assim, quando Deus quer que nós possamos enxergar como Deus nos enxerga. Deus quer que nós entregamos a nossa vida confiando plenamente. Aonde? Saber que Deus sabe mais do que eu, do que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você, mais do que você. Então, por isso que é um desafio. Então, não é confiar em Deus para ter o que eu quero ter. É confiar em Deus para me tornar como Deus quer que eu me torne. Em um momento de crise, desafios. Irmãos, se você for analisar, é um momento tão difícil. E está acontecendo muitas situações. Cada situação difícil que está surgindo. Se eu não continuar confiando em Deus e desviar meu foco de continuar confiando em Deus, eu vou me esfriar. Porque vai vir um calor, vai vir a pressão, e logo eu vou me desanimar. A pergunta é, o que te anima na presença do Senhor?
Porque a confiança em Deus, que eu entendo aqui, é me manter animado, é me manter com o meu semblante vivo daquilo que eu quero. Você olhar para a pessoa, você vê que a pessoa está feliz, mesmo em meio de crise, dificuldade. A pergunta é: quem tem problema aqui? Todo mundo. Pastor, não tem problema não. Olha, minha vida é resolvida. Rapaz, então vai para o céu logo, tu não é daqui não. Todo mundo tem problema aqui. E aí que entra esse patamar. E aí que entra o perigo do homem. Porque nós carregamos um engano dentro de nós. Ah, pastor, Deus conhece meu coração. Sim, podre. Porque o nosso coração é podre. Sim ou não, gente? Ninguém fala nada, olha. Não, pastor, meu coração é muito lindinho. Ih, sou tão bondoso. Meu Deus, eu sou fofinho da estrela. Meu coração, eu não penso mal de ninguém. Eu faço tudo bom para as pessoas. Então tu não precisa de Jesus. Tu não nasceu debaixo de pecado. Nós nascemos habilitados para pecar. E aí, se eu não tiver cuidado, eu vou usar o evangelho de forma errada. O evangelho não é para ser utilizado para os meus benefícios. O evangelho é para mim me tornar e anunciar Jesus de forma correta. Tivemos uma marcha poderosa. A marcha não aponta para nós, a marcha aponta para Jesus. O que cantamos, o que aplaudimos aponta para Jesus. O que pregamos não aponta para nós, aponta para Jesus. E o homem precisa estar atualizado no mundo espiritual, não atualizado apenas no mundo natural. Eu estou em obras, irmãos. Por eu estar em obras, eu tenho que saber como eu estou confiando em Deus. Da maneira que eu vou estar confiando em Deus, a obra de Deus vai sendo trabalhada em mim. Por isso que em Filipenses capítulo 1, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele fala: eu estou convencido. Ou seja, eu estou decidido. Eu creio realmente que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia que Cristo Jesus, até o dia que Jesus voltar. Eu preciso continuar confiando. A confiança é em saber esperar e esse trabalhar de Deus. Mas entra o perigo, que eu não posso ser autoconfiante. Eu tenho que acreditar em mim, sem deixar de acreditar em Deus. Eu preciso saber onde eu posso ir. Eu preciso saber das minhas capacidades. Mas eu preciso saber que a minha capacidade, eu preciso crer em Deus para me ser aprimorado, para entrar no sobrenatural de Deus. E aí entra um nível de autoconfiança. E aí quando entra esse nível de autoconfiança, Jeremias fala algo bem interessante aqui. Algo que nós não gostamos de ouvir, mas é o que acontece. Quando entra a questão de autoconfiança, tirando Deus do centro, isso me torna maldito. Já pensou? Você se tornar maldito por não utilizar o nível de confiar em Deus de forma correta. Nós que pregamos a palavra de Deus, irmãos, sempre estamos dependendo de Deus. A visão de Deus é sempre nós depender de Deus. Não é eu confiar na minha experiência, é eu ter um nível de experiência e continuar confiando em Deus. É eu ter a habilidade de confiar em Deus. A minha performance não pode levar eu confiar do que eu sei fazer. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo, mas confiando em Deus. Jeremias 17, versículo 5, aonde ele fala: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia em um homem, que confia em si. Maldito é o homem que confia tudo em si.
O homem que se confia demais em si, tirando Deus do centro, aonde ele coloca que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Claro que você trabalha, você faz o que tem o seu esforço, a sua dedicação, mas é uma entrega que eu tenho que saber. E a palavra maldito no hebraico, irmãos, significa amarrar, cercar com obstáculos, tornar impotente para resistir. Alguém que se confia demais em si, ele tem dificuldade, ele cria muros e barreiras para Deus agir. Ele se torna incrédulo. O homem que se confia em si, ele usa aquela linguagem: eu preciso ver para crer. O homem que se confia em si, ele não acredita na transformação de alguém. A propósito, quem foi transformado por Jesus aí? Ele não consegue crer da maneira que Deus crê. Ele cria, ele amarra, cria obstáculos. E aí quando ele cria esse obstáculo, a tendência é: mas cujo coração se afasta do Senhor. O propósito de alguém que utiliza o nível de autoconfiança não é se aproximar de Deus, é se afastar de Deus. É se afastar do nível de relacionamento. E esse relacionamento, irmãos, eu preciso manter relacionamento com Deus, porque andamos por meio de revelação, discernimento. O que Deus está falando à igreja? O que Deus está falando à tua família? O que Deus está mostrando? Tem pessoas que confiam tanto em Deus que ele acha que por confiar em Deus, ele confia que não vai ter mais problema. Aí que você vai ter. Ele acredita tanto que agora ele anda com Jesus que não tem mais problemas, que vai ser todo mundo um mar de rosa. Uma vida é uma vida iludida. E as pessoas, queridos, acabam se perdendo por justamente não compreender o patamar qual precisamos andar e caminhar. E aí quando nós nos afastamos da presença do Senhor, aonde a questão da autoconfiança me leva a estar para longe, me afasta de Deus. E eu tenho que aprender e entender que em Mateus capítulo 15, versículo 8 fala: este povo me honra com os lábios. É da boca para fora, não há coração no que fala. Não, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Jesus, tu é um fofo. Aí quando Jesus quer trabalhar na minha vida, ao invés de eu me aprimorar mais e acreditar que o que está acontecendo é para Deus me transformar, eu não acredito. Eu acho que é para Deus me prejudicar. Tem pessoas que acabam interpretando o que Deus está fazendo, acham que é o diabo que está fazendo. Não é. Às vezes é Deus fazendo. Nem tudo que é o que você não quer, não vem achar que não é de Deus, é Deus fazendo. Deus está chamando a nossa atenção. E as coisas, irmãos, tem surgido muita coisa para o homem acreditar. A gente acha que a solução do Brasil é um bom presidente. Claro que temos que fazer o nosso papel, ser inteligente. Mas se eu não me apegar realmente em Deus, por eu ter um nível de autoconfiança, por não confiar em Deus de maneira correta, eu vou desonrar Deus. Entenda uma coisa: quando eu estou nesse patamar de autoconfiança, eu começo a viver um nível de uma vida solitária. Essa vida solitária me faz eu não ter sensibilidade com o que Deus tem de melhor para mim. Olha o que Jeremias está falando aqui, ó. Ele será como um arbusto no deserto.
não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares ádrios do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Você conhece gente assim? Pessoas que não conseguem viver em coletividade. Você pode ver, pessoas que não conseguem viver em coletividade, é pessoas que não conseguem andar em harmonia com ninguém. E ele fala assim, ó, eu creio em Deus, eu não preciso de ninguém para crer em Deus. Precisamos sim. Irmãos, o que identifica uma pessoa que crê em Deus é quando ele consegue ter contato em coletividade com as pessoas. Jesus fez isso. Jesus fez amizade. Jesus manteve relacionamento. E tem pessoas que querem ser melhor do que Jesus. Jesus acreditou tanto em pessoas que ele sabia que o camarada ia trair ele, mas acreditava. O confiar em Deus me mantém em nível de coletividade. Não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus, mas não quero papo em andar em coletividade, não quero papo em congregar, porque pastor, todo mundo é safado. Mas eu confio em Deus. É eu em Deus. Isso não funciona. Isso funciona eu caminhar para uma vida isolado, viver uma vida solitária. O arbusto é uma árvore que vive isolada. As suas raízes são atrofiadas, não penetram até o nível de água abaixo da superfície. Pessoas que vivem uma vida atrofiada têm um potencial grande, têm uma inteligência grande, mas não consegue ser próspero. E quando eu falo próspero, não é questão financeira. Ele não consegue manter relacionamento com ninguém. Aonde ele chega é um problema. E pessoas que vivem desse patamar, que vivem nesse nível de uma vida solitária, nem Deus consegue agir. Porque Deus precisa da minha disposição de crer. Deus precisa do meu querer. E aí vive fugindo do melhor que Deus tem para cada um de nós. Vocês estão entendendo, irmão, o que eu estou falando aqui? Eu estou bem caladinho, estou meio assustado com o que estou falando aqui. Vive fugindo. Ele vai estar fugindo do que Deus está falando. Não quero nem ouvir. Não quero nem ouvir. E aí vem a maldita depressão. Aí a pessoa se tranca dentro de um quarto e começa a pensar. E aí ele leva a acreditar nele mesmo que o problema não é ele, o problema é os outros. Não tem raiz. Você não consegue ver a pessoa manter um voo. Tudo porque está confiando de forma errada. Então, irmãos, confiar em Deus não é ter tudo organizadinho. É no meio do calor, no meio da pressão. Porque é fácil realmente pregar e confiar em Deus. A gente é bom de dar conselho para os outros. E quando é com a gente? Não, é assim mesmo. E quando é com a gente? A gente gosta de estar, não, tem que fazer isso, aquilo. Mas quando é com a gente? Quando o negócio pega para o nosso lado. E se eu não tiver uma visão correta de como que eu tenho que crer em Deus, eu vou viver uma vida de forma errada, ser um autoconfiante, achando que tudo está certo. E não está. Entenda, viver solitário é viver para si e não para Deus. Quem vive solitário, vive para si e não para Deus. Eu sempre falo isso. Tem pessoas que vão entrar aqui dentro,
vai achar assim: nossa, gente, essa igreja só tem gente boa, só os fofinhos, ninguém erra aqui. Aí o caba entra aqui dentro, paz, olha, só gente boa. Leva para tua casa para tu ver. Só gente fina. Porque essa é a visão que tem. Eu não vou ali porque isso tem nada, eu não vou. Aí ele chega achando que aqui não vai ter problema. Ele começa a assustar quando começa a surgir algumas coisas. E aí que entra o legal. Porque o desafio é isso. Sabe o que te ajuda a você ser mais transformado? É o teu irmão. Não tem ninguém que pisa no teu pé? Pois é. Está sendo uma benção para ti. Pastor, é. Não tem aquele irmão que fala de ti? É para te transformar mais. Não tem aquele irmão que você está falando de ti, você, vou lá, vou me converter mais. É assim mesmo. Tu sabe. Aí tu fala, vou lá, não vou me converter mais. Agora, que se eu vivo uma vida solitária, logo eu não consigo entrar em um patamar em harmonia. Por isso que o casamento, irmãos, show de bola é quando o esposo não tem nada a ver com a esposa. Vê minha esposa? Toda gente diz, eu já sou assim já. Eu vou para a rua, dá agonia às vezes. Eu saio do carro assim, aí fica no carro bem assim, aí vai. Eu fico esperando assim, ó. Bora. Isso aqui é legal. Fala comigo assim: eu, com meu irmão, eu sou transformado. Então não enxerga o teu irmão um diabo, não. Enxerga uma bênção. Oh, glória. Não procura fugir. Não. Eu estou aqui para ser abençoado. Agora, se eu quero viver uma vida solitária, eu estou vivendo para si e não para Deus. Ser, irmãos, que nem um arbusto, é viver uma vida tão solitária, que ele cria muros aonde nem Deus entra. Aí ele fala, faz a oração: Deus, faz alguma coisa. Deus, rapaz, eu estou fazendo. E aí usa até a vida, usa uma linguagem espiritual. Quando Deus quiser. Não, Deus quer. Deus quer e é hoje. As nossas frustrações não podem impedir de tirar a visão correta de crer em Deus. Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa das minhas frustrações. Deus não frustra ninguém. Eu tenho que saber viver para Deus de forma errada e não viver para si. Quando eu vivo para si, eu me torno egoísta. Quando eu vivo para si, os tempos aonde terríveis que estão surgindo, eu estou praticando os tempos terríveis que estão surgindo. Quando diz 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, quando fala, saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. O que mais está tendo? A família virou uma bagunça. Acha que você pode casar hoje, não deu certo, tu não passou minha roupa direito, eu vou ter que separar de ti. Virou bagunça. Só porque deixou a roupa no varal, eu vou separar de ti. Não, mas não. Aí casa para dizer, para ver se dá certo. Não. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem.
E muitas pessoas, irmãos, desse tipo de pessoas, são pessoas frustradas com Deus, não é com o diabo. Mas ele acha que está frustrado com Deus, mas não está, porque ele tem uma visão de Deus de forma errada. Mas aí, quando eu confio de forma correta, é diferente. Quando eu confio de forma correta, eu me torno bendito. Aonde eu entendo que o Senhor realmente é tudo para mim. Quando eu confio de forma correta, eu não sou reprovado. Quando ele diz no versículo 7, mas bendito é o homem, por mais capacidade que eu esteja, por mais se eu sou rico financeiramente e próspero em todas as áreas, por mais o que eu tenho que continuar confiando no Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Confiar em Deus é perseverar em continuar confiando. Não é confiar em Deus hoje, e se Deus não fizer hoje, eu continuo confiando. E o legal é quando alguns irmãos vão orar, hein? Que coloca Deus na parede. Deus, se tu não fizer, tu vai ver só. Como se Deus ficasse tremendo de medo. Tá bom, meu filho, vou já fazer, tá bom? Parece que Deus fica assim, meu filho, tá bom, tu quer o quê? Irmãos, quando eu era mais novo, o meu pai falou, bora. Não perguntava se eu queria ir. Bora! E vai dizer, eu não vou não. Meu irmão, a mãozada, pá! No pé da orelha. Bora, fala pra tu ir, tu não se manda não, bora. Fala comigo assim, eu não me mando. Deus me manda. Olha, porque Deus nos manda para alguns lugares que a gente não quer ir. E Deus manda a gente fazer algumas coisas que a gente não quer fazer. Por isso que mais bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A confiança em Deus vai gerar em mim o quê? Raízes grandes e profundas. Raízes em profundidade, por confiar em Deus. Quanto mais a pé está comendo, por ter raiz, eu me mantenho. Eu não sou levado por vento de doutrina. Eu não ando procurando ser abençoado. Se eu tenho raiz, eu entendo que eu sou abençoado e tenho profundidade no que eu estou sendo abençoado. Eu não vivo de momento, eu vivo dia a dia, constante. Quem conhece aqui o crente de momento? Meu Deus, o crente de momento é problema, irmão. O crente de momento, ele vive de momento. Se ele não tem nada para fazer, eu vou para o culto hoje. Vive de momento. Se tem um forrozinho, não, eu vou para o forró. Aí vive de momento. Eu paro, eu continuo, gente. Aí vive o momento, porque não tem profundidade. Por não ter profundidade, qualquer coisinha abala ele. Se o irmão passar e não dar paz para ele, pronto, é motivo de desviar. Eu vou me matar, não vou nem dormir. Pastor, o senhor não sabe o que falar do senhor. Pois, irmãos, que quando fala de mim, eu vou para casa e ronco e durmo. As pessoas estão tão preocupadas com o que acontece, com o que fala. Irmãos, tem raízes para poder entender o que Deus está falando para ti. Porque essas raízes que dá sustento, não é pessoas que te dá sustento. Eu estava pensando em casa, ontem no culto da Almer. Cada igreja tem um estilo. Sim ou não, gente?
Já pensou se chegar assim, irmãos, como é que vocês querem o culto? Vai ficar doido. Eu ia pirar o cabeção. Ah, eu quero assim, pastor. Não, eu quero assim. Ia ficar doido. Porque o ser humano ainda não entendeu a importância de cultuar. Ele quer o culto para ele. Ele sai de casa para assistir o culto. Ele não entendeu que tem para vir para cultuar Deus. Mas quando eu estou crescendo nesse nível de raízes, eu estou em outro nível. Fala comigo assim, eu estou em outro nível. As raízes profundas, irmãos, faz você fazer as coisas sabendo o que você está fazendo. Não é fazer as coisas sem saber o que está fazendo. Entende o que eu falo aqui? Já pensou você cantar o que não sabe que está cantando? Você ofertar sem saber o que está fazendo? Você lê a Bíblia sem saber o que está lendo? E aí fala aqui no versículo 8: será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Nível de crescimento. O crescimento de um cristão é crescendo para baixo. Quanto mais ele cresce para baixo, mais dependente ele está de Deus. O alimento dele está nas profundidades, ou seja, está procurando água. E isso que mantém um crescimento saudável. Entenda uma coisa: existe crescimento que não é saudável. E sim, é alguém que está inchando. Mas existe crescimento que é saudável. Quando eu estou crescendo minha vida espiritual saudavelmente, eu estou crescendo em um nível de estrutura, aonde esse nível de estrutura vai me trazer um sustento. Porque eu estou crescendo para baixo, não é apenas para cima. O crescimento para baixo vai definir a estrutura aqui em cima. E aí que entra algo legal. Ninguém elogia crescimento para baixo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quando você passa, você vê um prédio alto, você fala assim: nossa, que alicerce bacana. Nossa, que prédio bonito. Que estrutura. Aí as pessoas acabam se apegando em estrutura. E aí nós enxergamos algumas estruturas, queremos ir e pagar o preço, talvez, de pessoas que estão andando em um nível alto com Deus. Mas a gente nem imagina o preço que as pessoas pagam. Homens de Deus que pregam a palavra, homens de Deus que têm sensibilidade com Deus. Aí você vai ver o preço que a pessoa paga. Tempo de oração, tempo de renúncia, tempo de entrega. Crescer para baixo, não tem plateia, quase ninguém, ou seja, ninguém vê. A pergunta é: qual é o teu tempo de oração? Ah, pastor, eu oro toda hora. Estou no carro, estou orando. Vem a lama, estou orando. Estou orando. Me amarro nesses crentes. Estou na moto, estou orando. Tá, mas eu estou falando de oração, irmãos. Oração, entrega, dentro do quarto. Orar: Deus, estou aqui. Deus, me converte, Jesus. Tira esse coração podre dentro de mim. Tira esse pensamento. O problema é que nós oramos de forma tão errada, que oramos para Deus falando: Senhor, eu não preciso mais de nada não. Eu faço isso, faço aquilo, sou dizimista, cultuo, sou bonzinho. Tu é tão fofo, então. Tu não precisa de mim mais não. Mas a pergunta é: quem precisa de transformação? Todos nós. Não tem ninguém aqui, começando por mim, que não precisa ser transformado. Todos nós precisamos ser transformados por Jesus. Quinta, eu tive uma reunião com a liderança. Ou nós crescemos mais, e quanto mais crescemos para baixo, automaticamente a estrutura vai surgindo.
quando a estrutura for surgindo, aí todo mundo, nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus. Mas se não tiver raízes, até isso tira a pessoa do propósito. Rapaz, você está fazendo, tu é um cara tão cheio de bom potencial. Teve um pastor que estava elogiando uma pessoa aqui. Rapaz, como fulano cresceu. Rapaz, está com um nível de unção diferenciada. Mas se eu não tiver cuidado, irmãos, e as pessoas que não tiver cuidado, se ele não entender a prioridade de crescer para baixo, logo, logo cai. Uma confiança precisa estar bem alicerçada. Eu tenho que crer nesse patamar. Por isso que em Colossenses capítulo 2, versículo 6 fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. Versículo 7: enraizados, edificados nele. Tem gente que é edificado numa igreja, numa placa de uma igreja, é edificado num pastor. Ou seja, ele acha que é só o pastor que tem que orar, que lê Bíblia. É só o pastor. Ele não. Até o pastor. É só o pastor que tem que pregar o evangelho. Ele acha que ele não tem que fazer nada. Não. Toda pessoa que serve a Jesus, toda pessoa que adora Jesus e está enraizado, edificado em Jesus, ele tem que demonstrar o nível de presença de Jesus. Ele tem que manifestar Cristo, o ressuscitado. Ele tem que entrar nesse patamar. Isso eu estou falando de um crescimento. Esse crescimento faz eu entender que a confiança em Deus vai me manter frutífero mediante todo tipo de pressão. É nesse tempo que vivemos, tão difícil, que é o tempo que o cristão ou é ou não é. Ou é crente ou não é. Como assim, pastor? Se você analisar a parte B do versículo, do versículo 8, a qual vai falar: ela não temerá quando chegar o calor. Pressão. Vai vir um calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Vai vir um calor, a pressão. O camarada sempre não muda a identidade, continua servindo a Deus. O povo está se desviando, está deixando de orar. Ele continua servindo a Deus, continua apaixonado por Jesus, continua avivado. O seu semblante não muda. Como é que está a vida? Está bem, estou andando com Jesus, porque eu vou morar no céu. Ele não muda. Como é que está a vida? Está indo, né? Fazer o quê? O semblante dele é tão convicto o que ele está fazendo, que ele não passa insegurança. Olha aí, ó. E não ficará ansiosa. Tem alguém ansioso aí? Tem gente que é tão ansioso que se desvia. Quando que ele vai voltar, hein? Está demorando, Jesus. Vou para bagaceira. É ansioso, não sabe esperar. Ansiedade, irmão, significa estrangulamento no grego. A pessoa perder a vida. Tem gente que fica tão ansioso que começa a perder a vida, perdendo a vida, aí começa. Pronto, morreu. Perdeu o sentido de viver. Não ficará ansioso no ano da seca. Rapaz, o que será do Brasil? Está difícil. Está difícil, o negócio está ficando difícil. E tal. Mas quem tem Jesus nem deixará de dar fruto. Posso ouvir uma mente em nome de Jesus? Pastor, está difícil. Tudo está subindo de preço. Está difícil. Mas você serve a Jesus para viver para sempre aqui? Ou você serve Jesus para morar no céu? Irmãos, eu tinha motivo de sobra de não ser pastor. Tem pessoas que acham que eu sou pastor porque eu dei errado na vida. Fiz faculdade, não deu certo, filha, não deu certo. Você é pastor.
Não. Eu sou pastor por causa de um propósito. Eu renunciei muita coisa para ser pastor. E eu encerro aqui, mostrando a confiança plena em Deus